Oremos ao Senhor. Pai, pela Tua misericórdia e graça, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, nos encomendamos a Ti, desejando que o Teu Espírito nos tome poderosamente nesta noite, fale ao nosso coração e traga-nos revelação e transformação pelo poder da Tua palavra em nós, através de nós, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando hoje, com a graça e a orientação do Espírito Santo, uma nova série de reflexões e desafios. Eu nem digo mais que a gente vai ministrar um sermão e trabalhar uma reflexão, porque cada vez que a gente faz isso se torna aí uma série de ensinamentos, então eu já vou logo imaginando que isso aqui vai virar uma série muito linda, de Deus trabalhando no nosso coração. E são reflexões e desafios que nos são feitos pelo Evangelho do Reino de Deus. Então, pegando um gancho da nossa última fala, no domingo último que pregamos aqui, sobre solidariedade, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o tema daqui para frente, sobre uma igreja solidária. Na série passada que vimos, nós vimos que a vida é um milagre. A vida é um milagre. E a igreja é a humanidade que foi resgatada. A igreja é a humanidade que experimentou o milagre da vida por meio de Jesus Cristo. Mas ela foi salva para um propósito. Ela foi salva, ela foi resgatada, ela foi buscada. Deus a livrou da morte, deu a ela a vida, todos nós, com um propósito. Qual o propósito? Jesus Cristo esclarece qual é o propósito da igreja, meu e seu, aqui neste lugar. Ele disse em Mateus 5, 13 a 16, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam o quê? As boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele disse aos Efésios, no capítulo 2, na sua carta, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, com o propósito. Qual o propósito? Para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nos fica muito claro que o papel da igreja é o papel da solidariedade, é o papel da justiça, é o papel do bem, das boas obras. Porque um dia ela esteve na mesma condição de todos os que estão mortos nos seus delitos e pecados, mas ela foi recuperada. E aí é papel da igreja proclamar que há uma salvação em curso. É o papel da igreja cuidar solidariamente dos que vão aceitando o convite da libertação. E é também papel da igreja ensinar a ética do reino de Deus, ensinar a obediência ao Pai, por meio de quem todas as coisas são sustentadas, e da onde flui a vida. De modo que enquanto existir o mundo, haverá a igreja. Enquanto existir o mundo, essa ação contínua da igreja, proclamando a salvação, cuidando de pessoas que aceitam o convite da libertação em Cristo e ensinando-as a viverem o reino de Deus, o projeto de Deus na história, vai estar acontecendo. E enquanto o mundo existir,
nós estaremos vivendo esta realidade como igreja, até que Ele venha nos buscar, porque esta é a missão de Deus que se torna missão nossa. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato, inclusive foi a última frase que eu encerrei a palavra neste domingo que eu preguei, que o que precede o milagre da vida, seja qual for o milagre que necessitamos, o que precede, o que abre caminho para o milagre na existência, especialmente do próximo, especialmente a salvação do próximo, o milagre na vida do próximo que passa por nós, o que precede é a solidariedade, que eu e você somos convidados a praticar. Para entender isso, eu quero convidar você e voltarmos ao início da Bíblia, no pacto que Deus estabelece com a humanidade através de Abraão, cuja a base, a qual sustentaria a promessa da vida abundante, quando Deus vem e faz uma promessa a Abraão, uma promessa de pacto com a humanidade, o que sustentaria aquele pacto, o que sustentaria a vida abundante prometida por Deus naquele pacto, seria a solidariedade exercida por Abraão e as suas próximas gerações, da qual fazemos parte todos nós em Cristo Jesus. Então nós lemos lá em Gênesis 12, de 1 a 3, o seguinte: Ora, disse Deus, o Senhor, a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Nós temos aqui, da parte de Deus, promessas maravilhosas. Primeiramente, crescimento, bem-estar e projeção. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. No capítulo 15, Deus visita novamente Abraão, e a promessa é acrescida de 2 outros fatores: prosperidade e longevidade. Nos versos 14 e 15 nos é dito: e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Uma promessa absolutamente extraordinária: crescimento, bem-estar, projeção, prosperidade e longevidade. É esse conjunto de promessas, de feitos de Deus, a nosso favor, Ele estabelece a vida abundante na terra. A maioria de nós, ao lermos esse texto, paramos aqui. No entanto, a fala de Deus continua. E a continuação dos termos do pacto proferidos por Deus nos remete ao propósito. Qual o propósito? Abençoar os povos da terra. Então ele disse: sê tu uma bênção. Verso 3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, te darei riquezas, e uma vida longa e ditosa, prazerosa, feliz. Mas farei isso para que vocês sejam solidários, para que vocês abençoem as famílias da terra, para que vocês promovam o bem-estar às famílias da terra. O apóstolo Paulo disse que em Jesus nós todos fomos inseridos nesse pacto. Ele fala isso lá em Gálatas 3,14.
de modo que essa palavra não é para judeu, não é para Abraão e a sua descendência apenas, mas em Cristo Jesus ela atinge a todos nós. Então, esta fala é uma fala diretamente para o nosso coração, para a igreja de Cristo, que é o povo de Deus, a família de Deus na terra. A questão é como interpretar e viver essa realidade em nossas vidas de solidariedade, de sermos uma bênção, e de as pessoas que cruzam o nosso caminho poderem ser abençoadas por nós e através de nós. Como é que a gente interpreta isso? E como é que a gente traz isso para a vida da gente? Eu penso que muitas vezes a gente se torna apático a estas bênçãos, a gente não responde com um júbilo maior, porque a gente não tem experimentado essas realidades na vida da gente. Então é como que houvesse um anúncio, mas que isso não tocasse, não fizesse parte da nossa vida, isso não tivesse a ver conosco, porque a gente não experimenta. Mas não experimenta porque esta bênção, porque toda promessa, ela está atrelada a um movimento, a uma resposta que nós damos, e algo que nós destravamos, a partir do nosso modo de viver. E então é absolutamente importante que nós entendamos qual é o nosso papel nesse pacto, para que tudo aquilo que Jesus, que Deus estabeleceu, possa ser manifestado, possa ser cumprido na nossa vida, e nós possamos viver o propósito para o qual o Senhor nos chamou, nos convocou, e continuamos vivendo na terra, esperando Ele que nós possamos praticar isso. No caso, ser uma bênção e abençoar as famílias da terra. O meu clamor é para que o Espírito Santo nos ajude a ter acesso a todas as bênçãos decorrentes do pacto da aliança, mas também nos ajude a entender o propósito para o qual fomos levantados como povo de Deus, que é a vivência da solidariedade. Então, vamos entender isso nessa noite. O que é solidariedade? Como viver essa solidariedade? Quais as implicações dessa solidariedade? O que a Bíblia nos informa inicialmente é que a igreja solidária é aquela que procura a morte para sobreviver em Cristo Jesus. Ou seja, só vai experimentar vida abundante se experimentar antes a morte de si mesmo. Não a morte física, mas a morte da sua vontade, a morte dos seus desejos contaminados, a morte do seu ego, porque na lógica do reino de Deus é assim que funciona. Jesus disse em Marcos 8,35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Na lógica do reino de Deus, portanto, não há espaço, não há vida sem morte. Na lógica do reino, Jesus morreu e nos convida a morrer juntamente com Ele. Na lógica do reino, nós vivemos em Cristo quando nós morremos para nós mesmos. Na lógica do reino, não cabe no mesmo espaço, não cabe no mesmo lugar, na mesma história, a carne e o espírito, a minha vontade e a vontade do Pai, a vontade de Deus. E para que o espírito se manifeste, então a carne precisa morrer, para a igreja sobreviver. Portanto, ela não tem de buscar a vida, ela tem de buscar a morte. A partir disso é que a gente começa a compreender o desafio da solidariedade. E daí se conclui, queridos, que nós temos um sério problema a resolver pela frente. O problema de que o maior inimigo da igreja somos nós mesmos. É a autorreferência presente no ser humano. É o homem no centro. É o homem que deixou de ser pessoa e passou a ser e se tornou um indivíduo. Diga comigo, indivíduo.
Indivíduo, eu não sei se você sabe, mas é um conceito puramente ocidental. E é um conceito relativamente novo, porque o conceito de indivíduo, ele nasce por volta do século XVIII, por volta do século XIX, fruto dos pensadores que começam a falar de si mesmos e a partir de si mesmos. E um conceito que vai ser consolidado no século XX com o existencialismo, onde o indivíduo passa a ser um ser estanque, que começa e termina nele mesmo, e que tem no outro, como dizia Sartre, o seu inferno, porque ele é o indivíduo. Quem é o indivíduo? Quem é o ser individual, para a gente entender melhor do que se trata essa coisa de deixarmos de ser pessoa e nos tornarmos indivíduo. Indivíduo é o sujeito absolutamente isolado, absolutamente egoísta, absolutamente voltado para si, absolutamente preocupado consigo, exclusivamente, para quem o outro é um estorvo. O indivíduo é um ser competitivo, predador. Tendo a si como centro do universo, julgando que todos em volta e todas as coisas tenham de lhe prestar serviço. Serviço que ele deseja, serviço que ele busca, serviço que ele espera receber da vida, etc, etc. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a forma como a Bíblia enxerga o ser humano. A forma como a Bíblia lê o ser humano. Porque há um choque de culturas muito forte aqui. Há um choque entre a cultura bíblica e entre a cultura ocidental, a que nós aqui vivemos. Então a gente precisa saber como é que a Bíblia enxerga o ser humano, como é que o Velho Testamento, o Novo Testamento, lê o ser humano, para que a gente possa fazer como a Bíblia faz, ver o ser humano pela ótica da Bíblia, ver o homem como a Bíblia vê. Porque nós somos cidadãos do reino de Deus, e que nós vivemos pelo código de ensino e de ética da Bíblia. Então nós precisamos entender como a Bíblia vê, para que nós vejamos tudo e todas as coisas, todos, a partir da Bíblia. Porque nós somos somos cidadãos da Bíblia agora. Bom, nós vivemos numa época complicada. Uma época em que a vontade do homem se sobressai. O homem não é apenas centralizado, mas o homem é também exaltado em todas as coisas. Nós vivemos uma geração em que o homem procura o seu prazer pessoal de uma maneira hedônica, ou seja, o prazer como um bem supremo, o prazer como um estilo de vida, o prazer como a última coisa a ser buscada para ele. Isso é viver e buscar o prazer como algo hedônico. O homem procura um destaque sobre a sua vida de uma maneira narcisista. Então, o homem dos nossos dias olha para si de uma maneira narcisista. Ele se abraça, ele se ama, ele olha para si, ele se acha lindo, belo, ele cultua o seu corpo. Nós vivemos hoje uma geração, a geração do fitness, onde todo mundo desesperadamente corre para cuidar do corpo. Eu acho bom, em certa medida, mas nós temos aí já o exagero. Temos aí aquelas coisas que ultrapassam os limites do corpo físico.
temos aí o crossfit, temos aí as corridas exageradas, temos aí os exercícios exacerbados, tudo voltado para que o nosso corpo seja perfeito, para que eu possa ser visto, ser notado, para que eu possa ser destacado entre todos. O mais bonito, a mais bonita. E ele quer ter sucesso de uma maneira sobrenatural. Esse é o homem da nossa época. Eu estou fazendo uma leitura ocidental do homem da nossa época, do homem do século 21. Com isso em mente, é que eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou melhor, acompanharem a leitura, de um texto que está aqui em Eclesiastes, capítulo 4, que é um texto de Salomão, que pode nos ajudar a entender o que eu estou dizendo, ajudar a entender esse choque de culturas, como a Bíblia vê o homem e como nós vemos o homem, como a nossa sociedade enxerga o homem. Esse texto vai nos ajudar, eu queria convidá-los a isso. Eclesiastes 4, de 7 a 8. Diz assim, Salomão: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Muito bem. Esse ser humano, descrito aqui pelo autor de Eclesiastes, que não tem ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, ou seja, não para de buscar ficar mais rico, e não reflete por que é que ele faz isto, nem reflete por que é que está trabalhando tanto, juntando toda essa riqueza, para quê? E não se pergunta, por que é que eu estou trabalhando tanto se eu nego a minha alma aos bens da vida? Então, esse ser humano, registrado aqui em Eclesiastes, para nós é absolutamente comum, mas para a Bíblia é uma anomalia. Esse ser humano registrado por Salomão é uma aberração. Para a gente é difícil perceber que ele é uma aberração, é difícil perceber que ele é uma anomalia, porque esse homem, descrito aqui por Salomão, ele é a verdadeira descrição de muitos seres humanos que nós conhecemos na nossa realidade social no Ocidente, nos nossos dias. E mais do que ser uma pessoa que conhecemos, com as quais tropeçamos todos os dias, esse ser humano aqui é o ser humano desejado pelo mercado de trabalho. É o camarada desejado pelo mercado de consumo. Por quê? Porque ele é um sujeito que não tem ninguém que o atrapalhe na vida profissional. Ele é um sujeito que produz muita riqueza e ele está cada vez mais enfronhado nesse negócio. A vida dele é para o trabalho, ele vive para o trabalho. É o típico personagem, meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. E o cara é um ser humano típico do Ocidente, um ser humano típico da nossa realidade socioeconômica capitalista voraz. Mas para o mundo bíblico, presta atenção nisso, para o mundo bíblico ele é uma anomalia, ele é uma aberração. A pergunta é, por quê? Primeiro, ele é uma anomalia, porque ele não tem ninguém. E não ter ninguém naquele mundo de muitos filhos, o mundo bíblico, naquele mundo de clãs, naquele mundo de tribos, era uma coisa impossível. Não ter filhos, não ter família, ser só, era quase que uma maldição. E esse homem
é uma anomalia, porque esse homem não está ligado a nenhum clã, esse homem não está ligado a nenhuma tribo, esse homem não está ligado a nenhuma família, esse homem não tem conceito de humanidade, ele não tem conceito de nação, ele não tem conceito de povo. Esse homem é uma negação para aquela cultura bíblica, para aquela cultura da época, porque naquela época a ideia de indivíduo não existia. Na verdade, irmãos, a Bíblia não reconhece essa ideia de indivíduo. É interessante ver um sujeito desses aparecer num texto sagrado de 3.000, 4 anos. E esse sujeito é uma anomalia na Bíblia, porque ele é uma negação do conceito de pessoa. O conceito de pessoa é o conceito bíblico. Um conceito eminentemente relacional. Eu faço parte de um povo, eu tenho contato com um povo, eu sou chamado pelo nome do meu povo, eu faço parte de um clã, eu faço parte de uma tribo, eu sou alguém que tem pertença, que é pertinente, que pertence a uma clã, que pertence a uma tribo, que pertence a um povo, que pertence a um Deus, que pertence a uma terra, etc, etc. Veja o chamado de Abraão, como a Bíblia trata com uma pessoa e não com um indivíduo. Gênesis 12, 1 diz: ora, disse o Senhor Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua família, e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar, e farei de você o meu povo. Então, Deus não está se dirigindo, Deus não está falando com um indivíduo. Deus está falando a uma pessoa. Por quê? Guarda isso. A Bíblia não reconhece a figura do indivíduo. A figura do indivíduo não existe na Bíblia, mas ela é muito forte nos nossos dias, no Ocidente, no nosso século, no nosso ambiente. Estão me fazendo compreender? Amém? Segundo lugar, esse ser é um ser estranho para a Bíblia. É um ser estranho para a realidade bíblica, porque este ser não doa. Este ser não é solidário. Aliás, ele é solitário. Mas a Bíblia não reconhece gente que não seja solidária. Então, ele é uma anomalia, porque esse é um sujeito que não tem para quem trabalhar, esse é um sujeito que não tem a quem servir, que não tem a quem buscar, que não tem a quem sustentar. Esse é um sujeito que não se doa a ninguém, não se dá a ninguém, não se presta a ninguém. Este é um problema do indivíduo. O indivíduo é solitário. Ele vive por si e para si. Ele é solitário. E ele não é doador. Interessante que o autor diz assim, que este indivíduo ele não faz a pergunta, para quem trabalho eu? E ponto. Uma pergunta dessa para nós, para o nosso contexto de vida, seria uma pergunta óbvia. Para quem trabalho eu? Ora, para mim, ué. Simples. Mas esta é a resposta de um ocidental do século 21. É um ocidental do século 21 respondendo. Mas o questionamento do autor é diferente. Ele questiona com a perspectiva bíblica, dizendo: se você não tem alguém para quem você dirige o fruto do seu trabalho, se você não tem alguém por quem você trabalha, por quem você se responsabiliza e a quem você quer abençoar, por que você está trabalhando com esta intensidade?
Por quê? Porque na cabeça do autor bíblico, esse homem não está produzindo riqueza. Este homem está produzindo acumulação. E a acumulação na Bíblia é pecado. É vaidade. A acumulação é outra coisa que a Bíblia não admite. Então perceba, irmãos, eu estou tentando levá-los a desconstruir uma ideia que nós temos de vida, para nós construirmos em nossa mente a ideia da Bíblia, para que nós possamos nos alinhar a ela, para experimentarmos tudo quanto ela disse que nós poderíamos experimentar. Mas não iremos experimentar se nós não conhecermos o pensamento bíblico e se nós vivermos o pensamento dos nossos dias, que se chocam profundamente com a Bíblia. Por exemplo, essa questão da acumulação. A gente lê no Pacto de Abraão o texto dizendo: sairão com grandes riquezas. E a gente pensa que é acumulação de bens. Olha que coisa maravilhosa. O cara saiu com muito. Deus deu muito para ele. E Deus vai dar muito para mim. Mas o que é que Deus fala na sequência? Se tu uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra. Então, eu te darei riquezas, sim, mas farei isso para que vocês sejam solidários. Farei isso para que vocês abençoem as famílias da terra. Farei isso, darei muitas riquezas para que vocês promovam o bem-estar às famílias da terra. Não para que vocês acumulem as riquezas que eu entrego para vocês, mas para que vocês sejam bênçãos. Está entendendo a lógica bíblica? Sim? Legal. Por quê? Porque riqueza na Bíblia é outra coisa. Riqueza é produzida quando quem colheu de menos não tem necessidade e quem colheu de mais não acumula. Vamos ler isso juntos? Olha o que a Bíblia pensa de riqueza. Riqueza é produzida quando quem colheu de menos não tem necessidade e quem colheu de mais não acumula. Esse é o pensamento bíblico. Esse é o pensamento cristão. E quem colheu de menos não tem necessidade, justamente porque quem colheu de mais não acumula, distribui, equaliza a situação de todos. Aí a gente vai entendendo algumas outras passagens na Bíblia, antes não compreendidas por nós. Por exemplo, lembra do jovem rico que queria herdar a vida eterna? Mateus 19:16. O camarada chega a Jesus e diz assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que critério Jesus usa com ele? Jesus usa a lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é a lógica da distribuição. Então ele diz: vai, vende tudo o que tem, distribui aos pobres. Depois vem e segue-me. Veja bem, Jesus não estava sugerindo que para ser discípulo ou para herdar o reino dos céus, ele tinha de ficar pobre, ou tinha de ser pobre. Não, esse é um entendimento equivocado das pessoas. O que Jesus estava dizendo, ensinando, era solidariedade, desapego ao dinheiro, que a verdadeira riqueza é repartir, é distribuir. Porque quanto mais a gente faz isso, mais o Senhor gera riquezas na vida do seu povo, para que eles possam continuar sendo bênção.
e para que eles possam continuar equalizando o bem-estar sobre todos. Então, Jesus desconstrói a ideia da acumulação associada à ideia da riqueza. Lembra da igreja de Atos? Aquele grupo teve um encontro com o Espírito Santo. E qual foi o resultado daquele derramamento do Espírito Santo sobre eles? A vivência da lógica do reino de Deus. Qual? Atos 2, 44, 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, o que é que aquele povo tinha? Eles entendiam que a riqueza era distribuir. Então, eles vendiam o que tinham a mais, o que tinham acumulado. O que estava acumulado, e podia ser repartido, eles não se apegavam àquilo. Então eles abençoavam as pessoas dessa forma. Porque eles agora estavam cheios do Espírito Santo. E agora eles viviam a lógica do reino de Deus. Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, 1, 2, falando da participação e do sustento da igreja e tudo mais, ele diz, quanto à coleta para os santos, ensinando sobre as primícias para o sustento dos pastores, diz ele, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Como? Conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for aí. Por quê? Porque riqueza no Novo Testamento e no Velho Testamento não é acumulação, é distribuição. A riqueza quando toda a comunidade está bem. A riqueza quando todos estão assistidos. A riqueza quando todos estão abraçados. A riqueza quando todos são atendidos. A riqueza quando há jubileu. Vocês já leram na Bíblia sobre esta lei do jubileu? É uma lei que Deus cria para o seu povo, o jubileu. Levítico 29, 10. Ele diz assim, santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família, porque é jubileu. Santo será para vós outros, e o produto do campo comereis. Jubileu é riqueza. Por quê? Porque jubileu é distribuição. Jubileu é perdão. Jubileu é abraço. Jubileu é devolução. Jubileu é retomada da vida. Jubileu é retomada da história, é retomada da família, é retomada da casa, é retomada da terra, é retomada do relacionamento do povo, é retomada da comunidade, é retomada da clã. Isso é riqueza. O resto é pecado, é acumulação, pecado. E é a acumulação que só se explicava no meio do povo por desvios, por descuidos, por relaxos, por alguma falha comunitária na vida da comunidade. O jubileu nasce para que haja sempre equidade na sociedade. E, na verdade, o jubileu, ele é uma lei que nasce para não precisar se repetir, porque se o povo de Deus, de Israel, tivesse entendido o projeto de Deus, então eles cuidariam da sociedade de tal maneira que ninguém precisasse vender a sua terra, que ninguém precisasse se vender, que ninguém precisasse pedir empréstimo. A ideia era essa. A ideia era que se criasse uma dinâmica tal que o jubileu, a cada 50 anos, fosse uma festa, uma celebração do equilíbrio de todos, a celebração da equidade, a celebração da justiça.
Mas, se não houvesse motivos para celebrar a justiça, então tinha uma ordem para implementar a justiça. Então, a cada 7 anos, a justiça seria implementada, com a libertação dos escravos, com o perdão das dívidas, e a cada 50 anos, com tudo isso, e mais a retomada da terra. De modo que Israel, o povo de Deus, lá em Abraão, no pacto da aliança, ele nasceu de Abraão para ser uma comunidade solidária, uma comunidade associativa, uma comunidade onde o resultado da produção nunca ficasse sobre um ombro só, mas estivesse sempre distribuída. Portanto, haveria de fato comércio. Comércio era para ser algo justo, porque todos distribuiriam entre si o produto da produção, o resultado da produção, e, consequentemente, haveria sustento da comunidade. Todos se responsabilizariam pela comunidade, todos se responsabilizariam pela manutenção da equidade. Essa era a ideia que estava presente. Então era uma organização associativa. Foi isso que Deus pensou para o seu povo. E é isso que Deus pensa para a igreja. Eu fico pensando como seria a sociedade humana dentro do plano de Deus, no Éden, e a partir do Éden, se nós tivéssemos dado ouvidos à voz de Deus no que tange a organização econômica. Certamente, nós teríamos uma sociedade totalmente diversa da que nós temos hoje em nosso país, em nossos dias. Porque todos seriam associados, todos teriam parte no todo, todos dariam a sua contribuição, e todos veriam riqueza como um fator de crescimento comunitário. Eu cresço, o outro cresce. Infelizmente não é assim, mas um dia será. Um dia será. No céu e na nova terra, nós viveremos todos exatamente assim. Porque este é o projeto de Deus. Porque este é o que Deus elaborou no seu reino. Até lá, o que o Senhor espera é que sejamos solidários, o quanto entendermos e o quanto pudermos. Porque nós viveremos lá. Quem? Aqueles que começaram a viver o reino de Deus aqui. É por isso que eu estou me entregando nesse tempo com vocês, abrindo a mente de vocês, o coração de vocês, para entenderem o plano de Deus. Porque só viveremos lá aqueles que entenderam o propósito e começaram a vivê-lo aqui, agora. É por isso que a Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então você percebe que a igreja de Atos trazia esse conceito na mente. Então quando eles têm um encontro real com a pessoa do Espírito Santo, eles aplicam o que eles sabiam. E eles celebram o jubileu. O Espírito Santo está derramado. É tempo de jubileu. Então eles vão vendendo as suas propriedades, vão distribuindo os seus bens, conforme a necessidade que havia entre eles. Não havia problema de acúmulo, não havia problema. Se via necessidade, eles resolviam as situações. E o Espírito de Deus se derramava sem impedimentos. Quando alguém abria a boca para pregar, 3.000 pessoas eram salvas a cada pregação. Sinais e maravilhas eram liberados dos céus. Milagres, poder, era vivenciado pela igreja e fazia toda a diferença. O pastor ia para a igreja, passava pelo corredor, passava pela escadaria, e via lá um moribundo no pátio da igreja, pedindo esmola. Como é?
cara que é paraplégico, um aleijado. Aí o pastor passa e diz, eu não tenho dinheiro, o que eu tinha eu já distribuí, mas eu tenho poder em nome de Jesus, levanta, camarada, e anda. E ele saltava, e os milagres iam acontecendo. Por quê? Porque Deus atua na esfera, no ambiente da solidariedade. Você quer poder, você quer milagre, você quer maravilhas na tua vida, mas saiba que tudo isso Deus tem em abundância, desde que haja um ambiente para Ele operar. E o ambiente é o ambiente da solidariedade. E pelo amor de Deus, nós não estamos defendendo aqui ideologias. Eu não estou pregando socialismo, marxismo, capitalismo, Reich-Parta. Não se trata disso. A Bíblia é muito antes disso tudo. E a Bíblia nos ensina uma só coisa: solidariedade. Essa é a ideia bíblica. Mas vai tentar colocar isso no cabeção do homem secularizado, ocidental, individualizado, serpentizado do século XXI. Só o Espírito Santo consegue essa proeza em nós. E eu espero que Ele o faça hoje, trazendo-nos um profundo quebrantamento, em nome de Jesus, para que nós sejamos a igreja que Jesus sonhou, e a igreja que Ele pode levar consigo no arrebatamento e nos colocar no novo céu e na nova terra, porque vai viver o reino de Deus lá, o que já viveu antecipadamente aqui, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito derramado na igreja de Atos. O grande problema do relacionamento do indivíduo com Deus, se é que ele o tenha, é que o relacionamento é tipo o gênio da lâmpada. Deus é o gênio da lâmpada e Ele é o Aladim. E Deus existe para ele, como tudo mais, para satisfazer-lhe os pedidos, para cumprir-lhe promessas, para lhe conceder desejos, porque é assim que é um sujeito centrado em si mesmo. Eu vou gastar mais um bocadinho, meu cronômetro aqui já disse porque já acabou o seu tempo, mas eu vou caminhar para o encerramento, dando esse desfecho e pensando algo mais com a igreja nesta noite. Eu acho que o Espírito quer que caminhemos. Quando nós olhamos para essa realidade de um homem que procura a satisfação pessoal, procura o destaque pessoal, procura o sucesso pessoal, tanto esse homem, como essa sociedade e essa igreja, eles se tornam extremamente exigentes. E essa, infelizmente, é uma marca da igreja cristã de hoje. Uma igreja cheia de vontades. Se o pastor não melhorar o sermão, eu saio da igreja. Se ele não pregar uma palavra que me abençoe, eu saio da igreja. Se o ministério de louvor não deixar que a minha filha toque o teclado, eu saio da igreja. Se não construir uma igreja do jeito que eu quero, eu saio. Se não administrar as finanças do jeito que eu acho que tem que ser administrada. Se não fizer assembleia para eu sentar junto, para eu decidir junto, eu não dou meu dinheiro. Se não deixarem eu viver o evangelho como eu quero, não ficarem pegando no meu pé, eu não fico aqui. Nossas igrejas estão se tornando verdadeiros clubes que vivem para satisfazer os seus membros. E a igreja dos nossos dias virou igreja de consumo, inclusive com pesquisas de satisfação. Mas, meu querido, onde na palavra de Deus está escrito que a igreja é um lugar para satisfazer o povo? Ao contrário. A igreja é um lugar para edificar. A igreja é um lugar de confronto e transformação. E é um lugar de comunhão para que a gente aguente o tranco, aguente o desafio. A Bíblia diz, um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Juntos é em comunhão que a gente caminha. Então, a igreja é o lugar onde nós estamos para centralizar Cristo. E o Cristo centralizado retira o homem do meio.
Cristo centralizado tira a exaltação do homem. Cristo centralizado alinha a vontade do homem à vontade de Deus, o Pai. E nisto nós somos confrontados. E a pergunta que se faz é: qual a solução para a igreja de Jesus do Ocidente no século 21? A resposta de Jesus com certeza é uma só. Esta igreja precisa morrer. Esta igreja está viva demais, com vontade demais, com desejo demais, com carnalidade demais, com picuinhas demais. Meus irmãos, nós fomos chamados para sermos servos do Senhor Jesus. Se mortos, se Deus nos quebrantar, para de fato morrermos para nós mesmos, nós não vamos procurar ser servidos, mas nós vamos procurar servir. Nós não vamos procurar definir a nossa vida a partir de benefícios pessoais, mas nós vamos nos sujeitar até a humilhação e o sacrifício, porque a solidariedade faz parte da morte. Nós não vamos procurar definir a vida do nosso jeito, a comunidade do nosso gosto. É só o que me agrada, é só o que com que eu concordo, é só desse jeito, é só o que me dá prazer e conforto. Se não for, eu saio. Não será assim. Nós vamos nos submeter ao Espírito Santo e nós vamos morrer para nós mesmos cada vez mais. A igreja, e não apenas a igreja subjetiva, distanciada, mas a igreja que está aqui nesta noite. E não só a igreja de maneira mais impessoal, mas você e eu, nós precisamos morrer para vivermos a vida abundante de Jesus. Paulo deixa bem claro isso, escrevendo aos Gálatas 2:22, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É aí que nós queremos chegar. E para não ser nem eu, nem você, para mim, para você, meu, seu, nós precisamos morrer. Uma igreja solidária é uma igreja que procura intencionalmente a morte. Romanos 8, 36 e 37 diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, porque fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu fico pensando nessa mensagem, o quanto ela pode irritar tanto crente. Mas sabe quem levou Jesus à cruz? Foram aqueles que se irritaram com os ensinamentos de Jesus. Eles estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas quando a gente olha para esse texto, entendendo e desejando ser aquilo que Jesus nos desafiou a sermos, olha que coisa extraordinária, como Paulo termina o desafio da cruz. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo, nos ajude a caminhar mais parecido disso possível. Uma igreja solidária é uma igreja que quer morrer para ela mesma e uma igreja que quer viver para Deus. Então é uma igreja sem muitas preferências, uma igreja sem muitas exigências, uma igreja que quer olhar
e ver o Senhor Jesus Cristo exaltado, e é isso que deve encher o nosso coração. E nós somos convidados por Jesus todos os dias, o dia todo. Diga comigo, todos os dias, o dia todo. Para morrermos para nós mesmos, a fim de que possamos falar como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E é nesse momento que nós estamos prontos para sermos uma bênção. E é a partir daí que as famílias da terra podem contar conosco para serem abençoadas em nós e a partir de nós, como Jesus disse ser o nosso propósito. Como nós precisamos entender isso? E que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa tarefa extraordinária. Porque Ele não tem nada para tirar de você. Ele tem muito mais para colocar. Mas quanto mais você distribui, quanto mais você se solidariza, então mais espaço vai haver na sua vida para Deus derramar as riquezas que Ele prometeu, e não só isso, tudo mais que está presente na sua palavra. Mas para isso nós precisamos de um quebrantamento. Só um poderoso quebrantamento pode salvar a igreja brasileira. Só um poderoso quebrantamento pode salvar a igreja de Cristo onde quer que ela esteja. E quem quebranta o nosso coração é Deus. Quebrantar o coração é a ação exclusiva de Deus. E nesta noite eu creio que o Espírito Santo está quebrantando corações aqui. E com certeza há coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. E há coisas que nós estamos desejando que sejam mudadas. Não importa se você é novo convertido ou tem 50 anos de igreja como eu. A graça de Jesus nos iguala a todos. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus, nesse silêncio da reflexão, e perguntar à nossa alma, é assim mesmo que você quer viver? Ou você quer se alinhar com o padrão da Bíblia, para desfrutar de tudo quanto ela tem preparado para o seu viver? Eu quero que você dobre a sua cabeça e que você ore a Jesus nesse momento, que nós tenhamos um tempo de silêncio, muito curto, mas que você faça essa reflexão e que você se prepare nesse momento para uma caminhada com Jesus. Se você entender que é isso que deve ser a sua caminhada, eu tenho certeza que você voltará para casa muito abençoado, muito cheio do Espírito Santo, e fazendo toda a diferença onde quer que você se encontre. E eu quero que você se prepare. Se prepare para que a gente traga as nossas ofertas, nossos dízimos, nossas primícias, com um espírito diferente, com uma forma diferente, com uma motivação diferente. A motivação de que eu faço parte disso, de que tudo isso está sustentado porque Deus encontrou em mim um agente de solidariedade para com o seu reino, para com a sua casa, para com o sustento dela. Mas que você também tenha no seu coração um desejo muito grande de se entregar e entregar parte dos seus recursos para atender necessidades e carências que nós, como igreja, temos de assistir. Nós temos um compromisso social, nós temos um ministério, um departamento social. Essa semana nós precisamos enviar alguns socorros para irmãos, inclusive da nossa igreja, por exemplo, em Roraima, outros, o missionário Fábio, por exemplo. Há socorros que nós precisamos atender, mas isso só pode ser possível a partir da sua compreensão. E que Deus o prepare para esse momento de ceia, porque ceia é um tempo de solidariedade. Essa mesa é mesa da solidariedade. Deus foi solidário conosco e Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. Ele nos viu como extensão dele. E Ele quer que nós nos vejamos o próximo como extensão nossa. Que nós nos vejamos no outro, assim como Deus se vê em nós. Nós em Cristo. Ele espera que a igreja solidária se veja no outro e viva a experiência do outro. Se de dor, a dor do outro seja a minha dor.
Se a alegria do outro seja a minha alegria, mas que haja a forte presença da solidariedade em nossos corações, porque a mesa do altar do Senhor é mesa de solidariedade. Ore agora, por alguns instantes. Eu queria pedir silêncio, um tempo de silêncio. Por favor, até mesmo o teclado. Nós vamos estar em silêncio na presença de Deus, por alguns instantes. Silencie o seu coração. Ninguém anda, ninguém caminha. Silêncio na presença de Deus. Tempo de reflexão.